Você não está ansioso sem motivo. Sua alma está tentando falar, mas você não aprendeu a escutá-la. O que você chama de ansiedade pode ser o grito abafado de partes suas que foram esquecidas, silenciadas, deixadas para trás no caminho de se tornar alguém aceitável. E quanto mais você tenta controlar esse desconforto com distrações, diagnósticos e rotinas, mais ele cresce por dentro, como um rio represado que começa a vazar pelas frestas. A ansiedade não é o problema, ela é o mensageiro. E, pela primeira vez, você esteja pronto para escutar o que ela tem a dizer. Esse vídeo não é sobre mais uma técnica para te acalmar. É sobre descobrir o que dentro de você está pedindo para ser lembrado. Se você sentir que esse mergulho fala algo verdadeiro sobre sua dor, curta o vídeo para que mais pessoas recebam essa mensagem. E me diga nos comentários, com sinceridade silenciosa, o que em você ainda está escondido. Em algum momento, você aprendeu que sentir era perigoso, que mostrar o que se passa dentro é fraqueza, que ser aceito significava se moldar e, sem perceber, começou a construir uma persona, essa máscara social que usamos para sermos amados e vistos. Mas toda máscara esconde um rosto, toda adaptação cobra um preço, e o preço foi perder o contato com sua essência mais autêntica. A ansiedade nasce quando o abismo entre quem você é e quem você finge ser se torna insuportável. E enxergava a ansiedade como um pedido de reconexão com o self, o núcleo da alma que carrega nosso propósito mais profundo. Ela sabia que aquilo que você reprime não desaparece, apenas se torna inconsciente. E o que é inconsciente governa a sua vida, sem que você perceba. Você sente medo, mas não sabe do que. Você se sente perdido, mas continua andando. Você se sabota, mas acredita que é azar. Não é. É o inconsciente tentando reequilibrar o que você negou por tanto tempo. O sintoma é o símbolo. Com sua respiração ofegante e peito apertado, é a alma tentando emergir por entre as fissuras da persona. É como se o inconsciente dissesse, olho para a mem. E a verdade é que a maioria de nós vive como sonâmbulo, correndo de um compromisso a outro, tentando preencher um vazio que não se resolve com mais produtividade, porque não é um vazio de fazer, é um vazio de ser, de estar desconectado da própria alma. Será que a sua ansiedade está tentando te despertar? O que você deixou para trás no processo de se tornar funcional? Quais desejos? Quais verdades? Quais feridas? É possível que a angústia que você sente não seja uma doença, mas uma travessia. E se for, ela não precisa ser curada com pressa, mas compreendida com profundidade. A pergunta não é como controlar a ansiedade, mas o que ela está tentando revelar. E essa revelação exige coragem. A coragem de parar, de silenciar, de olhar para dentro, sem fugir. E de permitir que a dor fale aquilo que você nunca ousou dizer em voz alta. Você aprendeu a ter medo da sua própria dor. Desde cedo, tudo ao seu redor te ensinou a sufocar aquilo que machuca, a sorrir, mesmo quando o mundo dentro de você está. Mas o que não é acolhido se transforma em sintoma. A ansiedade surge como esse sussurro crescente do inconsciente, pedindo para ser ouvido. Ela é como um sonho recorrente que você não entende, mas sente que tem um significado oculto. E talvez por isso ela te visite à noite, quando todas as máscaras caem e não há mais distração suficiente para ignorar o que pulsa por dentro. Você sente o coração acelerar sem motivo, o corpo tremer como se pressentisse um perigo invisível. Mas esse perigo não está fora, ele mora dentro. É o acúmulo de tudo aquilo que você enterrou, mas que nunca deixou de existir. Memórias reprimidas, palavras engolidas, decisões não tomadas. Tudo isso vai se acumulando no inconsciente, e uma hora transborda. E dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós se manifesta fora como destino. E talvez seja por isso que sua vida pareça fora de controle, porque a sua alma está implorando por reintegração. Quantas vezes você sentiu que não podia mais continuar do mesmo jeito, mas também não sabia por onde recomeçar? Quantas vezes tentou se adaptar, ser forte, agradar, quando tudo o que queria era ser você mesmo? A ansiedade é o reflexo dessa desconexão. Ela aponta para o rompimento entre o ego e o self. O ego é essa imagem que você tenta sustentar. O self é a totalidade da sua alma. Quando o ego ignora a alma por tempo demais, a alma começa a gritar. E esse grito se manifesta como agitação, medo, insônia,
vazio, exaustão. Você sente que não pode parar, que tem que seguir em frente, que precisa produzir, agradar, corresponder. Mas e se a verdadeira cura estiver justamente em parar, em silenciar, em ouvir, em se permitir sentir o que vem à tona, sem julgamento? Porque é nesse espaço interno de escuta que a transformação começa. A ansiedade não é o inimigo. Ela é o início da jornada de retorno ao lar interior. Um lar que você deixou para trás quando precisou sobreviver, quando precisou se adaptar para ser amado. Jung nos convida a olhar para os sintomas como símbolos. Nada no inconsciente é aleatório. Cada sensação carrega uma história. Cada angústia aponta para uma ferida. Cada repetição dolorosa revela um conteúdo não integrado. E você só vai encontrar paz quando tiver a coragem de descer até as raízes dessas dores. Não se trata de entender tudo racionalmente. A alma não fala com lógica. Ela fala com imagens, emoções, símbolos, pressentimentos. E a ansiedade é um símbolo poderoso de que algo em você precisa emergir, renascer, ser acolhido. Talvez a ansiedade esteja tentando te dizer que há algo que você precisa abandonar. Um papel, um padrão, um relacionamento, uma expectativa, ou talvez esteja pedindo para que você volte para si mesmo, para aquela parte esquecida, rejeitada, negligenciada, aquela parte que ainda lembra quem você era antes de começar a se perder, antes de se fragmentar, antes de esquecer que sua alma não quer perfeição, ela quer inteireza. Você está disposto a escutar o que sua ansiedade está tentando dizer? Porque a resposta que você procura talvez esteja exatamente no lugar que você tem evitado olhar. Você sente que precisa estar no controle o tempo todo, mas isso te cansa de um jeito que você não consegue explicar. É como se houvesse uma tensão constante entre o que você mostra e o que você realmente sente. Por fora, tudo parece funcional. Por dentro, tudo parece prestes a desabar. E essa discrepância, ela vai gerando um ruído, uma inquietação silenciosa que começa a tomar conta do corpo. A ansiedade se instala quando há uma ruptura entre o que você vive e o que sua alma precisa viver. Jung dizia que o inconsciente sempre tenta restaurar o equilíbrio psíquico. Se você vive apenas para fora, preso à imagem e performance, aos papéis, o inconsciente vai puxar você de volta para dentro. A ansiedade é essa tentativa de retorno. É como um alarme invisível que diz: você está se afastando demais de quem você realmente é. E se você não escuta, esse alarme vai ficando mais alto, mais insistente, até se tornar insuportável. É por isso que às vezes você sente que está perdendo o controle, sem motivo aparente. Mas há motivo, mesmo que você ainda não consiga ver. Existe uma parte sua que foi silenciada por tanto tempo que agora tenta emergir de qualquer forma. Talvez você tenha aprendido que não podia sentir raiva, tristeza, fraqueza. Talvez tenha se moldado tanto às expectativas dos outros que já nem lembra mais quais eram seus próprios desejos. Mas o inconsciente não esquece, ele guarda tudo. E o que é guardado demais começa a vazar. A sombra, como Jung chamava, é esse território interno onde jogamos tudo o que não podemos ou não queremos ver. Nossos traumas, sim, mas também nossos potenciais não vividos, nossas emoções censuradas, nossa verdade mais crua. Quando ignoramos a sombra, ela não desaparece, ela se manifesta. E muitas vezes, ela se manifesta como ansiedade, como medo do que nem sabemos nomear, como sensação de que estamos vivendo uma vida que não é nossa. Você já se perguntou por que certos padrões continuam se repetindo? Porque mesmo depois de tentar tantas formas de controle, de organização, de produtividade, o vazio volta. Porque o vazio não é falta de ação, é falta de sentido. E o sentido não se encontra no mundo lá fora. Ele se revela no mergulho para dentro. Você vive como quem é ou como quem foi ensinado a ser? Quantas decisões você tomou para ser aceito e não para ser inteiro? A ansiedade quer que você volte para esse lugar perdido dentro de si. O lugar onde mora a sua verdade não domesticada. Onde você não precisa mais fingir. Onde pode parar de lutar contra si mesmo. Mas esse retorno exige atravessar o desconforto. Olhar nos olhos do que você evitou por tanto tempo. Sentir aquilo que sempre anestesiou. E compreender que a cura não está em eliminar o sintoma, mas em escutar o que ele quer te contar. Você não precisa se livrar da ansiedade. Você precisa dialogar com ela. Perguntar com honestidade: o que está querendo nascer em mim? O que dentro de mim precisa ser reconhecido para que eu possa, enfim,
respirar em paz? Essa pergunta não tem uma resposta imediata. Ela é um convite para a jornada. Uma jornada que começa quando você escolhe não fugir mais de si mesmo. Você já percebeu como a ansiedade se intensifica quando você tenta ser alguém que não é? Quando tenta manter uma imagem de perfeição, de controle, de força, mesmo estando quebrado por dentro? A ansiedade nasce do atrito entre a alma e o personagem, entre o que você sente e o que acha que deveria sentir. E quanto mais você se distancia da sua verdade, mais o corpo responde com sinais que parecem castigo, mas são, na verdade, tentativas de reconexão. Jung entendia isso profundamente. Ele sabia que o sofrimento psíquico muitas vezes era um processo de renovação, uma preparação interna para o renascimento de algo novo. A ansiedade não é uma falha. Ela é uma iniciação, uma ruptura necessária para que a alma possa se expandir. Mas para isso, você precisa estar disposto a atravessar o labirinto, mesmo sem garantias, mesmo sem mapa. Porque é nesse labirinto que você encontrará partes suas que foram deixadas para morrer. Quantas vezes você sentiu que não cabia em lugar nenhum, que estava rodeado de gente, mas internamente solitário? Isso não é só solidão externa, é a solidão de estar desconectado, de viver tentando se encaixar, enquanto tudo dentro de você implora por autenticidade. A ansiedade te aperta o peito porque a alma está sufocada. Ela precisa de espaço para existir, sem julgamento, sem exigências, sem precisar se justificar, o tempo todo. E quando Jung fala da individuação, ele está falando justamente desse processo de se tornar quem você é, por trás dos condicionamentos, por baixo das camadas da persona. Mas ninguém chega à individuação sem antes confrontar a sombra, sem olhar de frente para os próprios vazios, para os desejos negados, para a dor não resolvida. E isso assusta, porque a sombra não é só aquilo que você considera feio. Ela também contém tudo o que você ainda não teve coragem de assumir, como seu poder, sua intuição, sua sensibilidade, sua verdade mais crua. Você consegue lembrar da última vez em que foi totalmente honesto consigo mesmo? Em que parou de fingir, mesmo que fosse só por um instante? Talvez essa seja a raiz da sua ansiedade. A falta de espaços internos onde você possa simplesmente ser, onde não precise se moldar, onde sua dor seja bem-vinda, não corrigida. Você sente que precisa dar conta de tudo, mas o que sua alma precisa é de permissão para não dar conta, parar de conta, para chorar, para respirar. A ansiedade não é uma inimiga, ela é uma mensageira. Ela te leva até o limiar daquilo que precisa ser transformado. E sim, atravessar isso exige coragem, porque você terá que morrer para as velhas versões de si mesmo. Terá que desapegar das histórias que contava para sobreviver. Mas só assim poderá nascer algo novo. Algo mais verdadeiro, algo mais inteiro. O que em você está esperando há anos para ser integrado? Que parte sua ainda está exilada, pedindo silêncio para poder se revelar? A resposta não virá da mente apressada, mas do mergulho paciente. Escutar a ansiedade é escutar a alma. E quem escuta de verdade começa a se curar. Porque cura não é eliminar o sintoma. Cura é permitir que a dor revele a verdade esquecida que ela guarda. Há um momento na jornada em que não dá mais para adiar o encontro consigo mesmo. Não importa quanto você tente ignorar, racionalizar ou se distrair. A ansiedade te cerca como um espelho partido, refletindo fragmentos de uma alma que quer se reunir. E você sente isso, mesmo quando finge que não, mesmo quando segue vivendo no piloto automático. Algo em você pressente que existe um chamado vindo do fundo. E esse chamado não vem da mente, vem do inconsciente. Jung nos ensinou que a dor carrega em si a semente da transformação. Mas para que ela floresça, é preciso atravessar o deserto. A travessia é esse lugar incômodo entre o que você era e o que ainda não sabe como ser. É onde os velhos comportamentos não fazem mais sentido, mas os novos ainda não nasceram. É onde você sente medo, insegurança, confusão e sim, muita ansiedade. Porque, alma, se expander, provoca tremores. Nada muda por dentro, sem que algo se rompa. É nesse momento que muitas pessoas recuam, voltam para velhas rotinas, se escondem em distrações, tentam silenciar o desconforto com promessas rápidas. Mas você sabe, lá no fundo, que fugir não feitiço. Você pode correr do que sente, mas não pode correr de quem você é. E é isso que a ansiedade está tentando te lembrar.
que já passou da hora de parar de fugir. Já passou da hora de se escutar com verdade. O processo de individuação que Jung descreve é uma dança entre destruição e criação. Você precisa morrer para o falso, para que o real possa emergir. Precisa deixar cair a armadura da persona, para que a pele da alma possa respirar. E sim, isso dói, mas é uma dor que purifica, que limpa, cura. A ansiedade é como o calor de um fogo interno que está tentando queimar as ilusões. E por mais que assuste, esse fogo é sagrado. Você já se perguntou o que existe do outro lado da sua angústia? O que aconteceria se, ao invés de resistir, você simplesmente escutasse? Não com a mente, mas com o corpo, com o coração, com a alma. Talvez você descubra que aquilo que mais teme sentir é justamente o que mais precisa ser acolhido. Talvez o desconforto não seja um erro, mas uma bússola. Um guia que aponta para onde a sua alma ainda está presa, ainda está ferida, ainda está esperando ser encontrada. A ansiedade, então, se transforma. Ela deixa de ser inimiga e se torna sinal. Sinal de que a velha vida não te sustenta mais, de que há algo maior pedindo passagem, uma nova forma de viver, de amar, de estar no mundo, mais verdadeira, mais íntima, mais integrada. Mas para chegar lá, você precisa atravessar a si mesmo. Essa é a travessia. Não há mapa, não há fórmula. Há apenas o convite silencioso da sua alma dizendo: volte para casa. E a casa, nesse caso, não é um lugar externo. Eos tu Sucia, onde mora tudo o que você sempre foi, mesmo antes de esquecer. Onde a ansiedade finalmente se acalma. Não porque foi vencida, mas porque foi ouvida e acolhida como a guardiã da sua verdade. Você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Essa frase de Jung carrega um chamado que não pode mais ser ignorado. A ansiedade que você sente, esse aperto, esse desconforto que insiste em voltar, não é um erro do seu sistema. É a sua alma tentando despertar. O que você evita encarar é exatamente onde mora a sua liberdade. E por mais difícil que seja aceitar, você não está sendo punido. Você está sendo chamado. A dor é uma passagem. O sintoma é um símbolo. A ansiedade não precisa ser combatida, precisa ser compreendida, porque ela guarda a chave de tudo o que foi rejeitado. Tudo o que foi esquecido, tudo o que você ainda não teve coragem de acolher, é ao olhar com compaixão para a sua própria sombra que o processo de individuação começa. Você não veio para ser perfeito, veio para ser inteiro. E ser inteiro significa não mais se esconder de si mesmo. O que parecia fraqueza começa a revelar força. O que antes era medo se torna direção. O que doía agora aponta um caminho. Esse é um milagre silencioso de quem ousa mergulhar na própria alma. Porque você não é o que sente, você é quem observa. E quem observa com presença começa a transformar. A ansiedade passa a ser um portal, um convite para viver de outro jeito. Um jeito mais próximo da verdade, mais alinhado com o self, mais leve. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de lutar contra si mesmo. O mundo lá fora te pede pressa, performance, aparência, mas sua alma pede pausa, silêncio, profundidade. Vocasante esse chamado. E agora talvez pela primeira vez esteja pronto para atender. A transformação não vem de fora. Ela nasce quando você reconhece, com todo o seu ser, que não precisa mais fingir, que não precisa mais se proteger de si. QSTI, seguro para ser quem é, com tudo o que sente, com tudo o que viveu, com tudo o que ainda precisa integrar. E é nesse instante que algo muda. A ansiedade não desaparece como mágica, mas ela deixa de te governar, porque agora você a escuta, você caminha com ela, você entende que ela é parte do caminho não desvio. E a partir disso, surge uma nova relação com a vida. Uma relação onde você se permite cair e levantar, onde você não busca mais controle, mas presença, onde você não corre mais do medo, mas o acolhe, onde você deixa de existir por sobrevivência e começa a viver com sentido. Kerta Seissentiu. Algo verdadeiro aqui. Comente qual parte mais tocou você. Se inscreva no canal Lições de Carl Jung para continuar esse mergulho na alma.